Pois bem, então. Cleberson, você ainda está analisando? Eu vou ficar analisando aqui a questão do curso, né? Uhum. Eu acho que retira-se um conceito desses cursos da própria lei, né? Diretriz e base da educação. Diretrizes básicas, né? Exatamente. Em relação às despesas médicas, pelo que eu entendi então, doutor André, o contribuinte, a contribuinte não apresentou nenhuma documentação para a fiscalização. De modo então que essa exigência do comprovação de pagamento, além de recibos, ela se dá pelo próprio julgador na análise da documentação, correto? Está sem áudio, doutor André. Obrigada. Pelo que eu entendi, porque, são 3 aqui, deixa eu só ver qual é esse... O doutor Pira até tinha perguntado, ela apresentou só posteriormente, realmente, os recibos. Ok, só para deixar claro para todos, né? Exato. Houve apresentação posterior. Doutor Cleberson, assim, complementando, eu não sei se o fiscal fez alguma confusão, porque, como o doutor André bem frisou, a gente não está julgando apenas um ano calendário, são 3 processos ou 4, mas, pelo que eu vejo dos autos, há resposta à intimação, sim. Nesse processo há, não sei dos outros, eu não sei se houve alguma confusão do fiscal. Mas, Raíde, a resposta... Eu não sei se a resposta foi tempestiva, não. Mas pela data foi antes da impugnação. Eu não sei se foi antes do lançamento. Porque a resposta não foi apenas uma resposta sem juntar documentos, certo? Ela só faz referência, foi uma petiçãozinha que ela apresentou, só fazendo referência às despesas. Tem aqui na folha 14, né? Despesa com instrução, aí ela fala o valor e tudo, ela não juntou a documentação. Aí depois foi que ela juntou a documentação. Essa resposta foi no dia 4 de março que foi protocolada. Mas nessa resposta faz referência a originais e cópias. Exatamente, faz referência a originais e cópias, e posteriormente tem o termo de intimação e essa mesma resposta junto com os recibos. Aí tem a intimação logo depois. Eu não sei se houve uma confusão aí. Posteriormente, nas folhas... Está cortando o áudio. A intimação fiscal foi do dia 25/3/2008. As folhas 42 repete tudo isso, doutor Cleberson. Inclusive trazendo os documentos. Eu não sei se houve uma confusão do fiscal em relação aos outros anos calendários. Realmente causa essa dúvida, né? Esse ponto talvez seja relevante, né?
porque, segundo o que está escrito, não apresentou documentos, então o fiscal não teve a oportunidade de avaliá-los. E se o senhor reparar, doutor Cleberson, na página 44, por exemplo, que é um recibo, tem um carimbo lá da Receita, 4/3/2008. Ou seja, foi entregue. Ou não, peraí. Tem 2 carimbos aí, eu não sei. Tem um de janeiro, tem um de março, tem um de 4/3/2008, tem um de Mas janeiro. o carimbo deve ser por conta da intimação que foi feita, né, para ela apresentar Sim, então, todos aqueles mas ela documentos. apresentou. Aí o fiscal disse que ela não apresentou. Ou ela apresentou ou não. Aqui, pelo que está constando, ela apresentou. Acho que foi na impugnação. A impugnação está na folha 42. Mas aí tem outra. Ah, é, que refere a um Isso termo. aí de não é, intimação. isso aí não é impugnação, não. Isso aí é Ah, então é isso, é intimação. Bom, e aí, o que é que vocês estão concluindo em relação às despesas médicas? A lavratura foi no dia 5/5, né, de 2008. A intimação dela... Peraí. Aí depois dessa petição, que ela apresentou os documentos, que ela faz só a petição, foi do dia 4 de março de 2008. Mas é como se tivesse só uma petição sem os documentos. É como se ela estivesse falando quais são os documentos, mas não apresentou. Essa petição é a de folha 42? Eu acho que tem antes dela. Porque a de folha 42, ela faz referência a originais e cópias, e o primeiro documento que ela menciona é de despesas com instrução. É a de folha 17. 17. E a de 42? Deixa eu ver se é a mesma. É outra. Essa é de 4. É a mesma. É a mesma. Não. Uma começa com despesas hospitalares e a outra... Pelo que eu entendi, ela apresentou só a petição. Começa com instrução. E não apresentou a documentação.
Nessa petição de folha 42 foi que ela traz a petição juntamente com os documentos, né, com os recibos. Mas só posteriormente. Daí intempestivo, é isso? Foi depois da lavratura, né? Mas foi doutor André, Sim. doutor André, conforme falou o doutor Raide, tem um carimbo nos recibos de março. Me parece que houve duas intimações. A primeira intimação se deu em fevereiro. Folhas 13. Resposta 4 de março. Folhas 14. Nova intimação, 25 de março. Prazo 11 de abril. Folhas 15, 16. Nova resposta, 9 de abril. Folhas 17. Notificação de lançamento, lavrada no dia 5 de maio De 2008. Certo. 2008. E nessas intimações, o senhor entende que ela apresentou a documentação, porque não tem essa documentação aqui, tem depois, né? Olha, a intimação com o final 072, a ciência do AR foi 27/2 de 2008. E o carimbo, que consta daquela petição lá de folha 42, é de março. É isso? Mas esse carimbo é de É quem? de 4 de março. Mas eu tô vendo, esse carimbo é Da de Receita. quem? É da Receita? Ministério da A RF Saúde. Guaratinguetá. Nossa, eu não tô conseguindo ler isso. Parece que é o carimbo da folha 42. É o último carimbo, tem 3 carimbos nesse documento. É que eu não tô conseguindo ler o carimbo. Da folha 42 tá legível? Ah, sim, da 42 tá. Mas também só a petição, sem os documentos, não é isso? Não, depois vem os documentos atrás, na frente. A seguir tem os documentos. Ah, tá. Esse Nessa documento, intimação. que é o recibo, está na folha 54, com um carimbo de... Confere com o original do 4/3 de 2004. 4/3 de 2004 confere com aquela data da petição. De protocolo, ao que parece. Só que a 4 de março, a intimação, de acordo com o documento da folha 41, teria sido dada ciência de 27/2. O prazo para apresentar documentos era 5 dias, de acordo com a intimação. Talvez por isso tenha se dito que não foram apresentados. Tempestivamente, está pressuposto aí. Bom, o fato é que ela apresentou aí, talvez, depois e o fiscal não considerou, né? Talvez já tivesse emitido aí. Quando é que ele rodou aí? Vamos ver. Não é maio? A lavratura foi 5/5. Então. Mas essa questão do prazo aí é fevereiro, né? Pode ter pego o carnaval no meio, início de março. Então, como o doutor Piqueiro disse, 5 dias, ela foi intimada dia 27, apresentou dia 4, né? Eu acho. É bem provável que tenha ocorrido alguma coisa, algum feriado, algum carnaval. Acho que está dentro. Pode se dizer. Está dentro, está bem provável. Ou não, eu tenho que ver o calendário.
Sim. Eu estou dizendo que é razoável, né? Está mais ou menos dentro. Tá, mas o Fevereiro, fiscal 28 dias. pediu também a comprovação do pagamento. 28, 1, 2, 3, 4. Se for Deu? colocar 28. Então É. tá dentro. Tem que ver. Tá, mas o fiscal não pediu a comprovação do pagamento também? Aí eu já discordo. Ele Mas o motivo do dosou lançamento porque foi outra, não foi apresentação. comprovado. Não foi comprovado. Eu aí creio que ele tenha comprovado, ela tem comprovado. Né? Sem a apresentação de documentos, aí fica mais ainda. Né? Porque os documentos foram apresentados. Aí, Não como atende. dizem, Ele fala que não atendeu a o funcionamento intimação. de vocês. Aí ele caberia adentrar, né? Pois é, mas a intimação foi para comprar. O fiscal fala que não atendeu a intimação. A intimação era para apresentar, inclusive, o comprovante de pagamento. Não é? Exato. Pediu as duas coisas. Apresentar os documentos, né? Ao que parece, aqui tem juntado nos termos de intimação para várias pessoas juntas. Vocês observaram isso? Notas fiscais referentes despesas com o Hospital Maternidade foi gravão, tá lá. Documentação, presidente de dados e valores, comprova efetivo pagamento de serviços prestados. Então, quando o fiscal fala geralmente não apresentou os documentos, é que ele pediu também a comprovação do pagamento, que não foi apresentado. Então, não apresentou na totalidade. Talvez ele tenha visto os recibos, mas como se falou assim, porque não tem comprovação de pagamento. E ele pediu também documentação que comprove a efetiva utilização de serviços profissionais. Lá, com orçamento, pedido de exame, prescrição, receita. Isso também não foi apresentado. 2008 O fiscal pediu uma gama de documentos. A única coisa que ela apresentou foi esse recibo. Então é por isso que ele falou, não apresentou os documentos solicitados, como um todo. Tudo bem. Isso eu não estou vendo problema, não. Ele só apresentou o recibo e não junta nenhum comprovante de tratamento, nada, né? E nem o comprovante de pagamento também. E recibo para os dois profissionais no valor certinho de R$15 mil. Uhum. Bom. Cleberson, dá para votar? Da minha parte aqui, eu quando discutir juridicamente, claro, com o doutor Rodrigo, aquele posicionamento da fiscalização, dedução, a minha preocupação envolve o próprio funcionamento da malha, de não inviabilizar o cumprimento do dever de verificar a regularidade das deduções. Uhum. Porém, aqui não pode, aqui é uma falha, parece uma falha da administração, porque não pode o fiscal dizer que regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele atendeu, no mínimo, em parte. E caberia avaliação dos recibos. Como fez a DRJ. Mas, Cleberson, Como fez a DRJ. a intimação não foi para apresentar recibo. O fiscal intimou para comprovar a utilização dos serviços e comprovar o pagamento. Ao que parece, ele já sabia dos recibos. Leia a intimação. Olha lá na folha 15. Parece que ele já tinha os recibos. Como assim, Pedro? Olha aí, fala. Com relação aos Quem já itens de tinha? despesas... O fiscal. Olha a intimação, folha 15. Ele intima para apresentar, em relação à despesa médica, documentação abidônea, coincidente em datas e valores. Olha só, inclusive coincidente em datas e valores, o que me leva a crer que ele já tinha os recibos. Que comprova a efetiva Mas nós utilização... estamos falando de instrução, não despesa médica. O ponto é instrução.
Você não deixou nem ler, Pietro. Peraí um minutinho. É a despesa com instrução, lá do curso. Não, eu tô falando de despesa Não, médica. tô falando agora- Você está falando de quê, Despesa Kleber? médica. É despesa Despesa médica. Nós estamos falando de despesa médica. Instrução, para mim, já Ah. foi. Não, eu estou falando. Não, nesse caso aqui é despesa médica e instrução, os dois. Porque Tá. na instrução pode ter uma diferença aí, da intimação. É isso que eu quero ressaltar. Mas vamos para a despesa médica. Ele fala: documentação coincidente em datas e valores que comprove a utilização dos serviços profissionais mediante apresentação, se for o caso, de orçamento, pedido de exame, receita e outros documentos. E documentação. Ele não pede o recibo mais, não. O que ele intima para apresentar a comprovação da prestação de serviço. Ele não pede recibo, não. Ao que parece, esses Aí recibos mostra ele já mais- sabia. Ele já tinha o recibo, ele está querendo já lastrear Aí o recibo. mostra, Não estou ouvindo, a meu Raíssa. ver, aí mostra a falha da motivação, mais ainda. Falha? Ele não poderia ter motivado que ela tem intimado até então, não comprovou, ou por falta de comprovação. Ele não poderia ter falado isso. Não, falou que ela não pode ter comprovado apresentou os satisfatoriamente, documentos mas que ela apresentou alguma solicitados. coisa. O fiscal fala que ela não apresentou os documentos solicitados. Ele não solicitou recibo. Olha lá. Aparentemente ele já sabia disso daí de alguma forma. Eu não sei, mas ele já pede a comprovação do serviço. Ele não pede recibo. Mas, presidente, o contribuinte se defende do ato de lançamento. Sim. Não pode ficar subentendido. Aqui, a senhora está fazendo um raciocínio de subentender. Ele pediu uma documentação genérica, teve acesso, aí depois pediu agora um complemento. Já no outro mês. Sabe Sob que, pena será que isso não pode ter Lançar, sido... de ensejar o lançamento de ofício. Será que não pode ter Sob sido pena de ensejar o lançamento antecipação ofício. de Aí vai malha? no ato diz, não apresentou. Não apresentou. O que o impugnante, a impugnante, ela disse lá na folha 2, tendo sido intimada a apresentar documentos, eu apresentei. Vamos deslumbrar a seguinte hipótese. Ela pode ter caído na malha e ela mesma pediu antecipação de malha e levou os recibos. Aí o fiscal fala, não, então tá, mas agora eu quero que você comprove. Porque do jeito que ele fala ainda em coincidência de datas e valores, não tem como. E ele não pede o recibo mais. Por que ele não pediu o recibo? Mas essa é a segunda intimação. Tem uma primeira intimação que pede os comprovantes. Ah, então tá. Essa é a intimação de fevereiro. Daí tem uma segunda intimação. Então ele pede os comprovantes, ela apresenta em março os recibos. É isso aí, olha a lógica. Que é a intimação de março. E depois, então, apresentou os recibos 25 de março, e perfeito. sai essa segunda intimação. Perfeito, então foi isso. Exatamente isso. Essa é E a em linha do relação à intimação, só teve a primeira intimação. Ela deve ter apresentado o recibo, ele não precisou de mais nada para glosar. No caso da despesa médica, ele pediu a comprovação. Foi isso. Não estou entendendo qual a falha, Cleberson. Onde é que está a falha nisso aí? Isso é da hora que ele fala que não apresentou, ele não apresentou tudo que ele pediu. Alguma coisa, para a pessoa recibo, mas tudo que ele pediu, não. Nesse ponto, eu não vejo transparência, não vejo que o comportamento é adequado com o contribuinte. Tem que explicar. Regularmente intimado, o contribuinte apresentou tão somente os recibos. Entendi. Esses recibos não fazem prova, no meu entender, pois foi intimado depois para apresentar prova da efetividade do pagamento, da regularidade do serviço, etc. Que não foram apresentados. Doutor Cleberson. Eu acho assim, eu como contribuinte me sinto, não é ofendido, mas assim, preterido no meu direito aqui de ter as razões plenamente esclarecidas pela administração. Doutor Cleberson, isso o senhor está dizendo por conta do lançamento, da forma como está sendo feito o lançamento, né? A forma do lançamento e é como eu vou me defender.
Agora, se a doutora Mira está fazendo um raciocínio, não, ele tinha conhecimento, foi feita toda uma sequência, o fiscal pediu, então ele poderia, as razões estão claras, mas, particularmente aqui, eu entendo que não pode ser assim. Não é correto esse tipo de motivação. Entendi. O que você entende correto é quando ele fala que não apresentou. Ele podia ter falado, apresentou os recibos, contudo, não lastreou com outras documentações também solicitadas. É isso que você entende. No primeiro momento, eu perguntei para a doutora André, porque eu lendo aqui, me pareceu que não tinha apresentado nada, né? Não atendeu a intimação. Não atendeu a intimação. São 2 intimações. Ele não atendeu a segunda, né? São duas. Até porque há posicionamentos, como aqui o doutor Raid, que aceitariam os recibos. Não sei se ele avaliou esses aqui, porque isso aqui tem algumas falhas, realmente, né? Só que está realmente, do modo como está aqui... É falha, o próprio lançamento ele está falho, na questão da motivação. Pois é, doutor André, eu estou vendo dessa maneira. Embora se eu fosse avaliar aqui, eu entendo que deveria ter mais provas, né? Isso seria o correto, mas ele tem um vício aqui nessa motivação. A contribuinte alega isso? Ela alega que não entendeu a motivação da autuação? Presidente, eu procuro, como eu disse, nas decisões também pensar como um funcionamento adequado da fiscalização, mas não chegar ao ponto de justificar condutas inadequadas aqui, falhas. Não, eu até entendo, eu entendi a falha que você está apontando, entendo, mas pode ter sido sanado, o contribuinte entendeu exatamente por que ele foi autuado. Ele questiona que ele não deveria apresentar outros documentos, que bastava o recibo, alguma coisa nesse sentido? Não, ele questiona que apresentou o suficiente. Que ela apresentou. Ele disse que apresentou. Eu não vislumbro cerceamento, parece que ele entendeu tudo o que aconteceu aqui. Aí a gente está surpreso. As razões recursais, ele adentra o mérito. Aí a gente talvez fica essa atualidade quando houver prejuízo, tá? Porque nesse caso mesmo, o primeiro parágrafo que a contribuinte fala no seu recurso voluntário é o seguinte: foram deduzidas da declaração de ajuste anual despesas médicas cujos documentos foram apresentados em época oportuna aos auditores fiscais, a Delegacia de Receita Federal em Taubaté e, posteriormente, a DRJ. Ou seja, ela diz que foram entregues. O auto de infração diz que não foi entregue. Então, quer dizer que... então está superado. Eu não me sinto confortável. Ela dizer que foram documentos estes que obedecem critérios estabelecidos na legislação e vai dizer que os documentos estão ok. Não deixam dúvidas. Ele entende que ele protocolou a entrega dos documentos. Ela não fala da segunda intimação. Ela só fala que ela entregou, meio que finge de... aparentemente na defesa e no recurso, como se não tivesse tido a segunda intimação. Fala genericamente que entregou. A primeira, os recibos, sim, mas em relação à segunda intimação, não fala nada. Ela fala que... No meu modo de ver, ela fala, mas ela, assim... Ela fala que protocolou em 4 de março a entrega dos documentos. 4 de março são só os recibos. Então, ela não fala da segunda intimação. Na primeira intimação, ele pede os comprovantes, correto? Uhum. Aí, dentro daquele meu entendimento lá, eu acho que aí o fiscal está bem nessa parte de segunda intimação, tanto que ele fala especificamente e dá os exemplos ali. Ele pede para comprovar a efetiva utilização de serviços, orçamentos, pedido de exame e descrição de receitas. E no item 2,
fala especificamente em relação aos pagamentos. Ela só apresenta a declaração dos profissionais falando que comprova que o pagamento foi em espécie e deixa de apresentar a parte do efetiva prestação de serviços. Então, aí o problema, a meu ver, foi que ele, principalmente lá no lançamento, ele não falou que ela não comprovou efetiva prestação de serviços, que para mim seria essencial também, mas ele falou que ela não atendeu a intimação. Entendi. E aí prejudicou a defesa dela, que ela só se insurgiu contra a parte do pagamento. Agora eu fico sem saber se ele não aceitou a resposta à segunda intimação dela porque ela não comprovou os serviços ou porque ela não comprovou o pagamento. Eu entendo que na hora que ele fala que não apresentou a documentação, ele está se referindo a toda a documentação, porque parte é óbvio que ela apresentou. Até pelo contexto da segunda intimação, você vê que ele já tinha entendido que os recibos foram apresentados. Então é isso que eu entendi que ele quis dizer. Mas realmente ele podia ter falado, apresentou, mas não lastreou, não está devidamente comprovada a efetiva prestação de serviço. Entendi o que vocês estão colocando. Mas se a motivação for... Sim, então, exato. Mas se a motivação for só essa, está comprovado, porque ela apresentou os documentos. Não, ela não apresentou a efetivação por prestação de serviço, não. Ele ainda pediu cópia de receita. Não, isso a gente for ler... O doutor Rádio está falando só em relação... Né? Estou falando só em relação à auto-infração, à notificação. Não especificamente ao termo de intimação. Ela não apresentou o serviço, e aí, para mim, que ficou prejudicado o lançamento por ele não ter especificado, porque ela também não se insurge quanto a ter apresentado o serviço. Entendeu? Eu acho que ela prejudicou a defesa dela, porque ela só se insurge quanto a parte do pagamento. A gente que julga direto, nós vemos, quando o fiscal pede, ela diz lá, não foi comprovado por conta da falta de efetividade do pagamento. Nesse caso aqui, ele disse não foi comprovado por não apresentar a documentação. É diferente. Apesar pelo contexto que a gente está lendo, das intimações, datas, podemos chegar a essa conclusão, mas pelo que está escrito Então, na notificação do lançamento, não está claro. Nessa linha, qual que seria o encaminhamento? André, vai mudar alguma coisa? Áudio. Eu poderia mudar, sim, porque nesse caso, que é diferente dos outros, certo? Não ficou especificada a motivação. Inclusive, está até equivocada, né? A motivação do lançamento. Isso aí eu acho que realmente prejudicou o direito de defesa dela. O que é diferente dos outros que a gente vai analisar. Não acho que prejudicou, não. Mas tudo bem. Especificamente sobre a instrução, que o doutor Pinheiro alertou, aí é mais grave, né, doutor Pinheiro? Como é que é? No caso desse, o senhor alertou, é grave. É sobre a intimação. Então, a primeira intimação, e ele disse que não apresentou documentos. Até a presente data. Isso, é mais grave no sentido que demonstra que a motivação é inadequada, no caso da instrução, né? A instrução é mais complicada. Bom, André, qual que é o seu encaminhamento? Então, o encaminhamento, nesse caso, seria para dar provimento, tendo em vista que foi cesseado o direito de defesa da contribuinte, em virtude da falha no próprio lançamento, na motivação do lançamento. Né? O recurso é só despesa, porque teve glosa de FAP também. É só despesa médica e instrução? Parece que ela só se recorre... Nesse caso, sim. Tá. Então, você dá provimento. É isso. Sim. Cleberson. Presidente, eu estou na dúvida aqui só por essa justificativa do cesseamento do direito de defesa, né? Porque não está claro aqui, realmente, o cesseamento, o contribuinte se defendeu, ele se defendeu, né? Defendeu e não cita.
se eu poderia acompanhar dizendo que houve um cerceamento do direito de defesa. Mas que há falha no lançamento? Falha na motivação é uma motivação que não corresponde à realidade, é diferente de cerceamento de Não, defesa. tudo bem. Porque, né? Não, acho que aqui... Sim. Desculpa, acho que aqui, como houve uma falha na motivação, isso gerou um cerceamento de defesa, porque embora ele tenha apresentado uma defesa, não foi a defesa que possivelmente, de forma técnica, seria legitimamente oferecida a ele, né, se ele tivesse o conhecimento da motivação completa do auto de infração. Então foi uma defesa com imperfeição técnica em razão do cerceamento do direito de defesa, não? Sim, doutor Matheus, mas aí essa deficiência na motivação eu posso reconhecer mesmo sem a provocação do contribuinte. Né? Esse é o ponto. Porque o cerceamento do direito de defesa é algo que entra para a subjetividade. Eu posso entender que determinada redação não estou compreendendo bem, mas o contribuinte, ele compreendeu muito bem e apresentou os argumentos. Então, não poderia simplesmente decidir pelo cerceamento, né? Teria que estar associado ao prejuízo, mas com uma provocação. O meu ponto só é se nós podemos aqui fixar de uma maneira que essa irregularidade, esse vício no lançamento, ele não depende de uma provocação expressa do contribuinte. O senhor entende dessa maneira? Talvez aqui o vício ele esteja atrelado, inclusive, ao artigo 142 do CTM. E aí dependeria aqui de uma solicitação expressa dele, considerando também que o regimento interno aqui do Conselho assegura que os conselheiros devem zelar pelo devido processo legal e repudiar qualquer tipo de violação de cerceamento do direito de defesa. Então acho que talvez um pouco nessa linha. Pode até esquecer a parte do cerceamento do direito de defesa, se isso tanto incomoda, né? O doutor Clésio pode fixar na tese do 142, não vou falar nenhuma falta de descrição detalhada dos fatos, pode até ser uma ausência de motivação, uma motivação errônea, né? A gente tá vendo que está claro que a motivação não foi a correta, né? Não, vem cá, tem um hospital aí também que ele pede a apresentação de nota fiscal. Vocês estão falando em relação aos médicos. Não escutei nada. Pois é, tem 2 recibos de 15 mil de 2 médicos, certo? E tem mais uns 3 mil e pouco que é de um hospital, maternidade aí. Ele pede a nota fiscal dessa maternidade. E essa aí, o que parece, ela não apresentou. Pipou muito para mim, não consegui entender. Olha, tá ouvindo? Tá? Viro. Mais ou menos? Tá bem. Ouvindo até eu tô, mas parece que tá muito ruim. Todos vocês estão cortando. Todos vocês estão dando pique. A gente está indo pelo contexto, às vezes. O que eu estou falando é porque depois vai dar tudo da despesa médica. Tem 2 médicos e ele pede a nota fiscal de um hospital, maternidade Frei Galvão. Estou falando assim, é porque pelo jeito eles vão falar que tem falha na motivação. A dedução... Pode falar. A dedução com o hospital também. Também. É o que eu estou falando, vocês vão falar que teve falha de motivação total ou só em relação aos 2 médicos? Porque tem uma dedução de despesa médica de hospital que ele pede a nota fiscal que não foi apresentada. Em relação à instrução, não teve... Nota fiscal, mas... Nota fiscal, despesa fiscal. Nota fiscal, mas foi apresentado o documento. Qual? Foi apresentado um documento, um recibo. Recibo de um hospital? Inclusive,
Depois eles juntam uma declaração do hospital que isso aí não é bem um hospital, é uma entidade filantrópica que diz que não há ele não, pela lei, ele não está obrigado a emitir nota fiscal e tal. Justo uma filantrópica. Justa filantrópica. Uhum. Tá. Vocês se sentem aptos a votar ou quer deixar para votar depois do almoço? Cleberson, votei. Eu estou com fome. Também estou. Eu estou só com dúvida em relação ao hospital. Aqui. O hospital Motivação, que não foi apresentado documentos. Ele apresentou um recibo. Tenho só essa dúvida. A folha 50 tem um recibo do hospital. 50 a 53 e tem uma declaração na folha 61. Isso. Então tá, lista de mesa votamos depois do almoço, beleza? Vamos almoçar, gente, senão a comida esfria. Ok? Até às 14, tá? Vamos voltar um pouquinho antes só para checar o áudio, tá? Ok. Até já, tchau.